Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Geopolítica Próxima Jogada. Eu sei, provavelmente, a última coisa que está passando na cabeça de vocês durante a Copa do Mundo é geopolítica, e eu confesso que eu também estou bastante envolvido assistindo todos os jogos que eu posso assistir, mesmo tendo um monte de trabalho para fazer. Bom, mas cá estamos, sejam muito bem-vindos ao episódio de hoje, e, por sinal, eu vou falar um pouco da Copa do Mundo. Copa do Mundo tem 750 mil comentaristas no Brasil e no mundo falando todo dia sobre a Copa do Mundo, sobre os jogos, sobre os times, etc, etc. Eu, como vocês já foi dito, acho que para quem acompanhou os primeiros programas, eu, antes de estudar sociologia e depois fazer o mestrado em relações internacionais, eu fui jogador de futebol, joguei na Suíça, joguei na Irlanda, etc, etc. Então, futebol é uma coisa para mim muito próxima, né? Então, para mim, a Copa do Mundo é muito interessante. Mas é interessante também a gente fazer, identificar alguns pontos legais sobre geopolíticas dentro do contexto da Copa do Mundo. O que eu fiz foi, para a gente também não se estender muito, que eu sei que tem gente que faz vídeos até mais detalhados e mais longos sobre algum jogo específico e a história desses dois países, eu vou dar uma pincelada por cima de alguns jogos dessa primeira fase que eu observei, que eu acho que de cara já trouxe para mim uma memória interessante das coisas que eu li a respeito desses países. E o primeiro é o jogo Irã-Inglaterra. Em 1953, 52 mais ou menos, o primeiro-ministro iraniano Mossadegh, né, da Pérsia, ele foi eleito democraticamente e tudo, e ele estava planejando a nacionalização de algumas empresas anglo-americanas de petróleo. Bom, a partir daí, isso iniciou todo um processo com participação dos Estados Unidos e do Reino Unido para deposição do Mossadegh em 1953. Hoje, tanto nos Estados Unidos quanto em Londres, há um reconhecimento de que isso foi um dos grandes erros históricos da política externa e de inteligência, tanto dos Estados Unidos quanto do Reino Unido, por quê? A partir do momento que eles tiram o Mossadegh, eleito democraticamente por conta de uma picuinha relacionada à nacionalização, e aí chega o Shah, o Reza Pahlavi, e depois do Reza Pahlavi chegou o Ayatollah na Revolução Iraniana de 1979, etc. Então, toda a noção de democracia no Irã ela foi perdida a partir do momento que o Mossadegh ele sofre um golpe e é retirado e deposto do seu poder como primeiro-ministro. Eu falei no jogo Irã-Inglaterra, né, apesar de que Irã e Estados Unidos é aquele jogo mais emblemático, onde todo mundo fala por conta da rivalidade atual entre os dois países, apesar dos Estados Unidos ter tido um papel muito importante na retirada do Mossadegh do poder, muito do que foi feito naquele momento foi pensado pelos ingleses. E a parceria, principalmente, ela foi estimulada pelos britânicos, atraindo os Estados Unidos em cima do que eles calculavam que era um risco para todos os interesses ocidentais, na Pérsia e no restante da região. Então, o jogo Irã-Reino Unido, ele traz um elemento histórico extremamente emblemático para a história do Irã, que é a queda do Mossadegh, e a partir daí um desenrolar de eventos que levou até o Irã de hoje, onde nós estamos vendo todos os protestos que estão acontecendo no país por conta da polícia de costumes que eles têm lá. Bom, então, Irã-Inglaterra foi o jogo que me trouxe à memória. E para quem tem mais interesse nessa história, eu recomendo um livro chamado All the Shah's Men. Sinceramente, eu não sei se esse livro ele foi publicado em português, mas de qualquer forma, eu recomendo esse livro All the Shah's Men, Todos os Homens do Chá, que é um livro absolutamente fantástico, um dos melhores livros que eu já li na vida. Bom, um outro jogo que me chamou a atenção foi o jogo França e Austrália, e aí por uma questão mais recente, que é o cancelamento australiano da compra dos submarinos franceses, que deixou o Macron enfurecido e que gerou uma turbulência diplomática entre os dois países, fazendo com que
a França ela chamasse o embaixador para consultas, etc., etc. Mas o que aconteceu ali foi que, a partir do momento que a Austrália ela firma um acordo com os Estados Unidos e o Reino Unido para fazer parte da AUKUS, visando um inimigo comum, que é a China, e o controle ou a tentativa de controle dos mares por meio de submarinos nucleares que estão dentro de uma mesma classe, de uma mesma família como os utilizados pelos americanos e britânicos, a Austrália tomou a decisão de dar um pé na bunda no contrato dos franceses e fechar um contrato diferente com submarinos americanos, que até hoje existem pessoas na Austrália, nos Estados Unidos e principalmente na França que duvidam que a transferência de tecnologia vai ser do jeito que os australianos esperam. Então, esse jogo França e Austrália me fez lembrar esse problema diplomático entre a França e a Austrália que aconteceu somente há alguns meses, na verdade, no ano passado, mas que não deixa de ser emblemático, porque a partir do momento que há uma ruptura do acordo entre Austrália e França, você tem a Austrália surgindo como uma nova potência, ou pelo menos uma potência auxiliar, dentro da estratégia anglo-americana de controle, ou pelo menos de disputa de área naval no Indo-Pacífico em relação à China. Então isso acaba sendo muito interessante, e foi o que esse jogo me chamou a atenção. O outro jogo, obviamente, sai para todo mundo, Alemanha e Japão, por conta da aliança desses dois países na Segunda Guerra Mundial. E essa aliança entre os dois países que faziam parte do eixo, assim como a Itália e outros países menores, que também faziam parte, a Espanha mais ou menos ali envolvida no eixo, dando uma força, mas não oficialmente, mas os principais acabavam sendo o Japão e a Alemanha liderando as ações do eixo a partir da Europa, norte da África, etc., e o Japão fazendo a mesma coisa na Ásia, fazendo com que os aliados tivessem que lutar em duas frentes, e sendo que a frente asiática, liderada pelos Estados Unidos, mas com apoio muito importante dos britânicos e dos soldados indianos que lutaram pelos britânicos, muitos morreram, e poucas pessoas se lembram do esforço de guerra enorme que foi feito pelos indianos, muitos acabaram morrendo de fome por conta da falta de alimentos que eram redirecionados a vários soldados, assim como os temidos Gurkhas nepaleses, que também fizeram parte de algumas tropas especiais britânicas que lutaram na Ásia contra tropas japonesas. Então, obviamente, eu acho que para todo mundo que gosta um pouco de história, não tem como não lembrar dessa aliança no jogo Alemanha e Japão. Um outro jogo também que para mim foi interessante, mas aí algo que não é tão emblemático, que é menos impactante, foi o jogo França-Dinamarca, por conta de uma coisa que eu havia lido 2 semanas antes, que é uma operação conjunta entre a França e a Dinamarca de patrulhamento naval no Báltico. E isso vem se intensificando a partir do momento que a Rússia, vista como uma ameaça pela OTAN, também se intensificou essa percepção de ameaça ao longo dos últimos meses por conta da invasão na Ucrânia. Mas a França e a Dinamarca elas possuem uma relação muito boa nas cooperações, não só no campo militar, mas também no campo de inteligência. Tanto que a inteligência dinamarquesa ela é considerada a mais forte entre os nórdicos, ela tem uma capacidade de atuação para além da Dinamarca bem interessante e, em várias situações, opera em conjunto com os franceses. Então, eu sei que é mais difícil alguém observar esse jogo e lembrar disso, mas para quem, de repente, acabou, sei lá, estudando alguma coisa relacionada à Dinamarca e à França, isso é algo que pode ter surgido. Falando em estudar, um outro jogo que para mim foi excepcional por conta do contexto histórico, Bélgica e Marrocos. E, por sinal, no meu trabalho de conclusão do meu mestrado, eu escrevi minha tese final sobre Bélgica e Marrocos e a relação entre esses dois países. Na verdade, acabei focando em como que a relação Espanha-Marrocos serviria como exemplo a ser seguido nas relações entre Bélgica e Marrocos. Bom, para muita gente, o que isso quer dizer? Por que você está falando isso? Nada a ver. Bom,
A relação entre Bélgica e Marrocos ela é muito intensa por conta do alto volume de imigrantes marroquinos que vivem na Bélgica. Mas não só isso, esse alto volume de imigrantes marroquinos, muitos deles acabam sendo marginalizados e não são integrados à sociedade belga, e muitos acabam indo para a criminalidade, etc, etc. Mas tem um bairro em Bruxelas, que inclusive eu já fui lá, que é um bairro basicamente, na época que eu fui, largado pelo governo, que é um bairro de Molenbeek, que, fazendo um parêntese, como botafoguense, que eu sou, o dono do Botafogo, John Textor, também é dono do clube de Molenbeek, na Bélgica. Bom, esse bairro de Molenbeek, ele tem a maior concentração per capita de imigrantes marroquinos. Mas o que mais chama atenção não é só isso. Muitos dos imigrantes que acabaram vivendo em Molenbeek, marroquinos, argelinos e árabes de várias outras nacionalidades, muitos jovens acabaram saindo da Bélgica e se juntando a vários grupos terroristas ou extremistas no Oriente Médio, como Al-Qaeda, Estado Islâmico, blá, 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 vários deles. Então, Molenbeek acaba sendo a região com maior envio per capita na Europa de membros desses grupos. Por quê? Porque lá você tem o imã da mesquita local, que até o começo dos anos 2000, 2012, 2013, por aí, ele tinha uma influência muito grande e algumas ligações com alguns desses grupos. Isso acabou mudando nos últimos anos por conta dos esforços do governo belga, que acabaram sendo bem-sucedidos, diminuindo drasticamente, mas Molenbeek acaba sendo um episódio triste de falta de integração social que levou a uma exposição muito grande de jovens imigrantes naquele bairro que acabaram se juntando a organizações terroristas ou extremistas no Oriente Médio. Por conta disso, a relação entre os dois países acabou sendo um pouco conturbada, até porque Marrocos possui um serviço de inteligência que é um mukhabarat similar ao que existe na Jordânia, que existe na Arábia Saudita, etc, etc, muito mais avançado do que o belga. Isso faz com que a relação ela fosse complicada, porque os marroquinos eles ofereciam informações excepcionais aos belgas que acabaram não utilizando isso muito bem em diversas situações. Então, a relação entre os dois países é muito conturbada e, por um lado, a relação entre Marrocos e Espanha acabou melhorando muito. O trabalho de cooperação entre os dois países é exemplar e Marrocos e Espanha elas possuem diversos centros de cooperação, o que faz com que a relação entre esses dois países sirva de exemplo para a relação entre Marrocos e Bélgica. Então, isso para mim chamou atenção por conta do meu trabalho de conclusão. Eu acabei indo para Marrocos, eu fiz várias pesquisas de campo lá, foi muito interessante. E o último jogo também dessa primeira fase que me chamou a atenção foi Espanha e Alemanha, e aí uma razão similar ao jogo Espanha e Japão por conta da aliança franquista que existiu ao longo da Segunda Guerra Mundial, e não só isso, por conta também da Guerra Civil Espanhola, onde o apoio alemão foi muito grande aos franquistas, e isso acabou determinando uma vitória deles e, assim, o fortalecimento do Franco ao longo dos próximos anos. A destruição causada na Guerra Civil Espanhola acabou inibindo a participação da Espanha na Segunda Guerra e de uma certa forma, acabou dando sobrevida ao regime, porque se não fosse a neutralidade, a Espanha ela teria sucumbido muito rápido na Segunda Guerra, e aí todos sabem qual é a história dos derrotados. Bom, eu trouxe só alguns pontos que me lembravam ao longo da história do que esses jogos eles traziam. Obviamente, foram coisas que eu pensei, mas eu foquei mais assistindo os jogos do que necessariamente pensando em tudo isso. E você? Gostaria de saber o que vocês, quais jogos ou quais confrontos na Copa do Mundo chamaram a atenção para vocês que estudam história, estudam geopolítica, estudam relações internacionais, são curiosos, etc, etc. O que isso traz para a mesa em termos de reflexão intelectual, de reflexão cultural, de ver dois países tão distintos, muitas vezes colocados frente a frente, e o que isso traz? Bom, eu vou voltar mais adiante, falando sobre novos duelos que ocorreram não só na primeira fase, mas também a partir das fases subsequentes.
Um abraço a todos, boa Copa e até a próxima.